Olá! Você está no canal Tudo e Muito Mais, e hoje vamos mergulhar em uma das perguntas mais perturbadoras da história. Por que Adolf Hitler odiava os judeus? O que motivou essa perseguição cruel que culminou na morte de milhões de inocentes durante o Holocausto? Neste vídeo, vamos desvendar as origens do antissemitismo europeu, a trajetória de Hitler, os fatores políticos, sociais e raciais envolvidos, e como tudo isso levou à criação dos campos de concentração e ao genocídio judeu. Fique até o final, porque esse tema precisa ser compreendido para que a história nunca se repita. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Vamos juntos? O antissemitismo antes de Hitler. Antes de Hitler, o antissemitismo já existia na Europa há séculos. Os judeus foram perseguidos na Idade Média, acusados de espalhar doenças como a peste negra, e eram frequentemente expulsos de reinos cristãos. Além disso, foram vítimas de teorias da conspiração, como a acusação de controlar a economia mundial ou conspirar contra os cristãos. Esse ódio foi reforçado por líderes religiosos, políticos e pseudocientistas. Ou seja, Hitler não criou o antissemitismo, ele usou algo que já existia e o levou ao extremo. A infância e formação de Hitler. Adolf Hitler nasceu em 1889, em Braunau, na Áustria. Seu pai era rígido, e sua mãe morreu quando ele era jovem, o que o deixou emocionalmente instável. Hitler tentou ser artista, mas foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Foi nessa fase que ele teve contato com discursos antissemitas agressivos. Em Viena, as ideias de superioridade racial, eugenia e medo do inimigo judeu já eram populares em setores conservadores. A frustração pessoal, o orgulho ferido e o ambiente ideológico da época moldaram a visão distorcida de mundo que Hitler carregaria para sempre. A Primeira Guerra Mundial e o sentimento de traição. Hitler serviu como soldado na Primeira Guerra Mundial e ficou devastado com a derrota da Alemanha. Após a guerra, o país enfrentou humilhações pelo Tratado de Versalhes, que exigia pagamento de dívidas altíssimas, perda de territórios e limitação militar. Nesse período, surgiu o mito da punhalada nas costas, que afirmava que a Alemanha não perdeu a guerra no campo de batalha, mas foi traída internamente, e os judeus eram acusados de serem parte dessa traição. A narrativa falsa foi disseminada por políticos nacionalistas. Hitler absorveu isso completamente, e passou a culpar os judeus por todos os males da nação. O Partido Nazista e a propaganda de ódio. Em 1919, Hitler entrou no Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se tornaria o Partido Nazista. Ali, ele mostrou grande habilidade como orador. Seu discurso misturava ódio aos judeus, ultranacionalismo, anticomunismo e culto ao líder. Ele dizia que os judeus eram parasitas, traidores e responsáveis pela decadência moral, cultural e econômica da Alemanha. Com a ajuda de Joseph Goebbels, criou uma máquina de propaganda poderosa. Filmes, jornais, livros e cartazes retratavam os judeus como inimigos internos. O ódio foi transformado em política. Mein Kampf e a ideologia racial. Em 1924, enquanto estava preso após uma tentativa de golpe, Hitler escreveu seu livro, Mein Kampf, Minha Luta. Nessa obra, ele expôs claramente sua ideologia. A crença numa raça ariana superior. A defesa da pureza racial. O ódio aos judeus como uma ameaça biológica. Ele afirmava que os judeus estavam infiltrados na política, na economia, nas artes e nos meios de comunicação para destruir o mundo ariano. Esse livro se tornou a base ideológica do nazismo e um dos documentos mais perigosos da história moderna. A chegada ao poder e o início da perseguição. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Logo em seguida, começou a implementar leis contra os judeus. Leis de Nuremberg, que proibiam casamento entre judeus e alemães. Proibição de judeus em cargos públicos, escolas e universidades. Boicotes a comércios judeus. Muitos foram demitidos, presos ou tiveram suas propriedades confiscadas. A propaganda continuava espalhando a ideia de que os judeus eram culpados por todos os problemas do país. O Holocausto, a solução final. Durante a Segunda Guerra Mundial, o plano de extermínio em massa foi colocado em prática. Hitler aprovou a chamada solução final,
que consistia na deportação e extermínio sistemático dos judeus da Europa. Foram criados campos de concentração e de extermínio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau e outros. Mais de 6 milhões de judeus foram assassinados, homens, mulheres, crianças e idosos. Câmaras de gás, fuzilamentos, trabalhos forçados e fome foram algumas das armas usadas nesse genocídio. Era um massacre planejado, metódico e frio. Não era apenas guerra, era extermínio ideológico. O ódio que virou tragédia. Então, por que Hitler perseguiu os judeus? Por um conjunto de fatores. Antissemitismo histórico, ideologia racial distorcida, busca por um bode expiatório político, e uma propaganda eficaz que transformou milhões em cúmplices silenciosos. O Holocausto é uma ferida aberta na história da humanidade. Precisamos lembrar, estudar, refletir e ensinar para que jamais se repita. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com outras pessoas. Curta, inscreva-se no canal Tudo e Muito Mais e comente aqui embaixo. Você acredita que o mundo está livre de ideologias perigosas como essa? Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, onde a gente fala sobre tudo e muito mais.